Graça e paz, eu tenho uma palavra de Deus para você. Veja bem, nos últimos dias eu tenho visto as pessoas falarem muito a respeito dos escândalos que têm surgido de ministros do Evangelho na televisão e reclamando de que as pessoas, pastores como Silas Malafaia e tudo mais, não falam nada a respeito. Então, como ministro do Evangelho, eu gostaria de trazer aqui biblicamente as coisas, as explicações a respeito de tais coisas. Veja bem, em 1 de Coríntios, capítulo 12, diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outra, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outra, interpretações das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Veja bem, as pessoas, quando elas têm uma ligação com Deus através do corpo de Cristo, sendo membros do corpo de Cristo que todos nós somos, então cada um recebe de Deus, do Espírito Santo, uma capacidade, um dom para que seja útil ao corpo. Cada um recebe isso, mas recebe sim do Espírito Santo. Aquilo não é da pessoa, não é a pessoa que é dona daquilo, a pessoa é apenas uma ferramenta. O operador desta ferramenta é o Espírito Santo. Por isso ninguém pode dizer: eu tenho a palavra, eu tenho o dom disso, eu tenho o dom de cura, eu tenho o dom disso, eu tenho... Não. O dom é do Espírito Santo, que ele opera através da pessoa. Então a pessoa não pode se esquecer dessas coisas. Agora vamos para ver a respeito do corpo. Aqui nós vamos começar a explicar a questão dos escândalos, que muitas pessoas se sentem escandalizadas pura e simplesmente quando os homens erram. Por causa de quê? Por causa da idolatria. Porque ao invés de serem o corpo de Cristo e estarem seguindo ao cabeça, estão seguindo a homens, aos membros. E por isso se escandalizam e todo o mundo fica escandalizado por causa que muitas pessoas querem se fazer maiores do que as outras. E por colocar isso na cabeça das pessoas, quando elas erram, então
Isso é um escândalo muito grande, porque as pessoas ficam esperando daquela pessoa ali perfeição, e que é mentira, que ninguém é perfeito. Nós vamos ver isso aqui nas Escrituras. Aqui no versículo 12, 1 de Coríntios, capítulo 12, agora a partir do versículo 12, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um Espírito. Então, quando nós somos do corpo de Cristo, nós bebemos de um Espírito. Todos. A igualdade é para todos. Todos bebem do mesmo Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Ou se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se todo o corpo fosse olho, onde estariam os ouvidos? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Quer dizer, cada pessoa tem uma função. Quando ela é colocada no corpo de Cristo, cada um tem uma função. Nenhum membro é maior do que o outro. O único maior que tem no corpo é o cabeça, é o cérebro, é Jesus, é o que manda no corpo, é o que governa o corpo, como é o nosso cérebro que governa o nosso corpo. Então este é o único grande no corpo. De resto, todos estão no mesmo nível. Então, por isso que diz: se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos, preste atenção aqui, nesse versículo. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos, são mais honrosos, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a um pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de cura, dom de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Tem todos o dom de curar?
falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Depois você pode ler no 13, que fala a respeito do amor. Então, o que eu quero aqui trazer para vocês, que as pessoas se escandalizam e muitas vezes não compreendem a graça, não entendem o tempo na qual se encontram, o tempo da graça de Deus. Então, por não compreenderem isso, se escandalizam e muitas vezes andam após homens, idolatrando homens, e por causa disso, quando os homens erram, as pessoas fazem o quê? Se escandalizam grandiosamente. Mas eu quero dizer aqui, como eu falei, para você prestar atenção nesse versículo, então preste atenção aqui no versículo 23. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Presta atenção, as pessoas pensam de que quando nós somos ministros do Evangelho, quando o Espírito de Deus nos contempla com muitos dons, dons de profecia, dons de cura, dons de operações de milagres, de sinais e maravilhas, as pessoas começam a achar que são maiores no corpo, que os outros membros são inferiores a elas. E este é o maior problema, porque aqui o que diz é o seguinte, olha só como diz no 24, porque os que em nós são mais honrosos não têm necessidade disso. Não tem necessidade disso de quê? De se revestir de mais honras. Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Então, quando você vê uma pessoa revestida de muitos dons, de maior autoridade no corpo, não significa que esta pessoa ela é melhor do que os outros no corpo. Ao contrário, significa de que ela é um membro menos honroso. Porque ela é um membro menos honroso, então o Espírito Santo, para que ela fique em igualdade com o corpo, o Espírito Santo faz o quê? Reveste ela de melhores dons. Dons de profecia, dons de cura. Quanto mais você vê uma pessoa com mais dons, significa que ela é um membro mais fraco, não é um membro mais forte. Só que as pessoas se enganam. E quando nós nos enganamos com isso, aí vem os escândalos. Porque nós deixamos a dependência do Espírito de Deus, deixamos de olhar que somos fracos, pecadores, dependentes de Deus, dependentes do Espírito Santo para estarmos de pé, e aí nós achamos que somos melhores, e aí o que acontece? Nos afastamos da simplicidade do Evangelho da graça de Deus, e aí vem o que? Aí nós mostramos em nós a fraqueza que temos no corpo, que somos no corpo membros inferiores, mas segundo o mundo achamos que somos superiores porque recebemos maiores dons. Mas recebemos maiores dons exatamente aqui explica por quê. Porque somos membros menos honrosos. Porque quando você olha aquele irmãozinho na igreja, aquele simples, que você acha que não tem nada, esse irmãozinho que parece que está de lado, sabe por que esse irmãozinho é um membro nobre no corpo?
Deus não precisou honrar, colocar dom nenhum nele, não precisou revesti-lo de dom para que ele ficasse em igualdade no corpo, porque ele já é um membro nobre. Você quando sai, eu quando saio para a rua, eu não preciso, mesmo que eu abata alguém na minha porta, eu esteja dentro do meu quarto, eu para atender uma pessoa vou botar uma roupa, porque eu tenho membros que tem que estar vestido. Mas eu não vou botar uma máscara para ir atender alguém. Por quê? Porque o que vai aparecer são os membros honrosos. É o nariz, a boca, a face, os olhos. Esses membros não precisam de nenhum artifício para aparecer, porque eles já são membros nobres. Mas aqueles membros que são menos honrosos, a esses a gente faz o quê? Cobre. A esses nós temos preocupação, porque nós não vamos mostrar esses membros para os outros, para todo mundo. São membros que a gente só expõe particularmente. Então é isso que as pessoas têm que compreender. E é por causa disso que se vêm os escândalos. Porque a pessoa não tem a compreensão. Porque todos tenha dom disso, tenha dom daquilo, seja chamado para apóstolo, bispo, pastor, etc e tal, profeta, todos são para serviço, para servir ao corpo. Não é para se colocar acima das pessoas. Porque quando eu quero me colocar acima das pessoas, eu estou errando. Porque eu não estou tendo conhecimento da verdade do Evangelho. Você quer ver? Vamos lá em João, que Jesus fala a respeito disso. Quer ver? João capítulo 13, verso 13. Olha só o que diz aqui. O que Jesus falou para os seus discípulos. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós devias também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se a fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra as Escrituras, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Jesus estava falando o seguinte para os discípulos: vocês são discípulos e apóstolos para servirem, porque eu, como Senhor e Mestre, estou servindo a vocês. Eu poderia jamais lavar os pés de vocês, poderia botar vocês para lavar os meus pés, e vocês para me carregar para cima e para baixo, porque eu sou Mestre e Senhor. Mas eu estou deixando o exemplo que vocês têm que servir, vocês são colocados para servir. Quando nós recebemos de Deus um ministério, esse ministério é para servir o corpo. Se somos ministros do Evangelho, é para servir, não para sermos servidos, como alguns subentendem devido à velha aliança. Agora, você vê, Jesus escolheu 12, só que um desses era o traidor, era Judas. Então, o que Jesus falou aqui?
que um desses iria o trair, iria levantar contra ele o calcanhar, que foi Judas. Então, no meio do povo de Deus, no meio da igreja, no corpo de Cristo, muitas vezes tem o Judas, que vai levantar o calcanhar. Mas todos que erraram, ou vão errar, ou estão errando, são Judas? De forma nenhuma. Porque nós bem sabemos que aqueles que erram são todos nós. Erramos. E não adianta dizer que é melhor do que um ou melhor do que outro. O corpo, todos são, os membros estão em pé de igualdade. E não podemos deixar com que outra visão que seja maligna nos coloque em um lugar de destaque que não temos. Porque o único que tentou fazer isso e se destacou, está se destacando até hoje, que é Satanás, que tentou pegar o lugar do cabeça. Porque ele quis se colocar no lugar do Todo-Poderoso. E por isso se tornou Satanás e foi expulso do céu. E nós não podemos deixar com que esse engano tome conta de nós e venhamos nos achar melhor do que os outros membros que estão no corpo, porque recebemos de Deus dons especiais. Se recebemos de Deus dons especiais, vamos ter mais cuidado em saber que somos membros mais fracos e menos honrosos. Por isso é que o Espírito Santo teve que nos revestir de outros adornos, porque os membros nobres não precisam disso. Então, aqui o que eu acabei de falar aqui, a respeito de Judas. Judas andou com Jesus, mas ele era o quê? Ele era um sujeito de coração mau, porque mesmo vendo tantos milagres, tantos prodígios, tantas perseguições que Jesus sofria, como Jesus procedia, como Jesus ensinava, mesmo assim, o intuito dele era carnal, e por isso o intuito dele era dinheiro. Ele já era ladrão, já roubava na bolsa, que ele era o tesoureiro de Jesus, e depois vendeu Jesus por 30 moedas. Muitos seguem Jesus por causa do dinheiro. Outros seguem Jesus por honra, por amor. Então ele errou porque ele era um verdadeiro Judas. Seguia Jesus por causa de dinheiro. Mas nós vemos outros que eram homens verdadeiramente honestos, que amavam a Deus e erraram feio também. Você vê, por exemplo, se você lê a vida de Davi, você vai ver que Davi cometeu atos indignos mesmo, pecados brabos. Mas Davi não era Judas. Qual é a diferença? Qual era a diferença de Davi e de Judas? A diferença era que Davi errou. Davi, se ele erra hoje, ele seria crucificado por todos. Não haveria ninguém que iria falar bem dele. Todo mundo ia tacar pedra nele. Até eu, de repente, eu acho que eu ia tacar pedra nele. Entendeu? Então, mas ele era um homem que não seguia Jesus, não seguia a Deus por causa de dinheiro, porque ele era rico, era rei. E quando ele errou, muitas vezes, uma vez ele até errou, que fez a contagem do povo lá, e o anjo do Senhor começou
matar o povo. Quando ele viu que o anjo estava matando o povo, ele se arrependeu e falou: não, não, mata eu, pai, eu que errei. Não foi o povo, não, eu que errei. Então Deus mandou ele fazer um sacrifício, ele foi lá fazer o sacrifício e a ira do Senhor se aplacou e parou do povo morrer. Porque ele não seguia a Deus por causa de coisas materiais, ele seguia por causa do amor. Mas isso, vamos ver aqui onde está escrito mesmo aqui, está escrito aqui em Atos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que é Atos 11. Vamos ver aqui. É Atos, capítulo 13, verso 22. Olha só o que Deus fala de Davi. No discurso de Pedro na sinagoga, pregando o evangelho, certa hora ele trouxe esta palavra e disse: e quando este foi retirado, vamos pegar do 21 para poder se entender melhor. E depois pediram um rei, o povo pediu um rei. E Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando esse foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Deus é que deu testemunho de Davi. Achei Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Aí eu te pergunto, Deus deu esse testemunho de Davi, que Davi executaria toda a sua vontade. Será que era a vontade de Deus com que ele pegasse a Betseba, a mulher de Urias, e matasse Urias? Não. Tantos outros erros, contar o povo e tudo mais, e outros erros que teve Davi, essa era a vontade de Deus? Não. Foi o erro do homem. Mas por que Davi era segundo o coração de Deus? Porque ele era um pecador arrependido, que se arrependia dos seus erros. Então, esta é a diferença do joio e do trigo, do Davi e do Judas. O Davi servia a Deus porque reconhecia a soberania de Deus. Servia a Deus não pelos benefícios que Deus o tinha dado e que poderia lhe dar ou que lhe estava dando. Não, ele servia a Deus por amor. Já Judas servia a Jesus porque carregava a bolsa, carregava as ofertas, e ele era ladrão, metia a mão na bolsa. Até que ele não resistiu 30 moedas do sumo sacerdote e entregou Jesus para ser morto. Então esta é a diferença do cristão. Então nós não estamos aqui para falar que fulano ou beltrano, que está nas mídias aí como ladrão, assassino e tudo mais, nós não estamos aqui para dizer que é Judas ou que é Davi, porque cada um sabe de si mesmo. Mas nós queremos dizer para você que idolatra homens, preste atenção, os maiores escândalos que você verá será de homens revestidos de autoridade no mundo espiritual, no corpo de Cristo. Por quê? Porque aqui está escrito que ele reveste de maior autoridade, reveste de maior honra aquele que menos honra tem. E se eu não tiver essa consciência, não
tivesse a consciência de saber de que se Deus, quanto mais Deus me dá, é porque mais fraco eu sou, porque Ele quer me equilibrar no corpo, então acontecerá o que comigo? Eu vou me afastar do corpo e eu vou demonstrar exatamente o membro que eu sou daquele corpo, membro desonroso. Aí é que vem esses grandes escândalos. Então nós não podemos cair nessa cilada do maligno, porque foi essa cilada do maligno, foi esse procedimento que o Satanás teve no céu, tentando pegar o trono do Todo-Poderoso, e de lá foi expulso. E não há mediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo Senhor. Nós não podemos nos colocar como mediador, nem como membro maior do que o outro. Quando nós recebemos de Deus a palavra, quando nós recebemos o dom de curar, o dom da revelação, o dom da profecia e diversos dons de operações de milagres, não é porque somos melhores do que ninguém. Ao contrário, é porque somos membros inferiores. Então devemos ter essa consciência para que nós não venhamos cair nas ciladas de Satanás. Então, você que até hoje tem colocado a sua fé em homens, a sua fé numa placa, numa religião, a palavra diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então nós temos que olhar para Jesus. Tire a sua fé do homem, porque todo homem é fraco e é pequeno. Só Jesus é o Salvador. Só Jesus é que é o Senhor. E veja bem, todo homem é pecador. E todo homem, para ser salvo, tem que ser justificado. Se você é justo, você não precisa de justificação. Se eu sou justo, justo não precisa de justificação, ele é justo. Se Jesus morreu para que fôssemos justificados, é porque nós somos pecadores e a nossa salvação é porque nós somos justificados nele. Aonde está escrito? Romanos capítulo 3, vamos lá, para a gente encerrar aqui, para não ficar muito longa. 3, Romanos capítulo 3, versículo 26 diz assim. Vamos a partir do 25. A qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele quem? Jesus Cristo, seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Eu sou justo. O que é justificação? Justificação é quando você chega cheio de pecado e alguém pagou o preço pelo seu pecado. Alguém sofreu a pena por você, te justificou. Então, Jesus, por ser justo, por ter cumprido a lei e por você ter fé nele, olha só, presta atenção no versículo, para demonstrar a sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo. Quem é que é justo? Jesus. E quem é justificador? E justificador daquele,
Justificador de quem? Daquele que tem fé em Jesus, que tem fé no Messias, que tem fé no Cordeiro que tira o pecado do mundo, no sangue derramado. Não é quem tem fé em fulano e beltrano na placa de A, de B ou de C. Isto você tem que prestar atenção, porque nós estamos nos últimos dias. Você pode gravar isso. Não tem mais tempo de estar brincando de ser de Deus. Ou você é de Deus, ou você desiste. Porque a palavra de Deus diz: quem é limpo, limpe-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. Não estamos mais em tempos de brincadeira. Os sinais estão aí todos os dias. Escândalos, homens que não têm sentimento nenhum. Você vê homens aí, pessoas e pessoas morrendo, e os homens só preocupados com dinheiro. Porque a palavra de Deus diz que nos finais dos tempos, por se aumentar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Quase todos, não ia sobrar quase nada. E é isso que estamos vendo no mundo aí. Então, meus amados, esta palavra o Senhor me trouxe. Como ministro do Evangelho, foi-me posto esta obrigação de anunciar o Evangelho da verdade, que é o Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E deixando bem claro para vocês, a justificação é em Jesus. Ele é justo e justificador para aquele que tem fé nele. Então venhamos depositar a nossa fé nesse Mestre, nesse Senhor, e então estaremos garantidos a vida eterna e as mansões celestiais, porque ele disse: eu vou vos preparar lugar e voltarei para buscá-los. Ele já foi lá, ele já está lá, o nosso lugar já está preparado e ele está voltando para nos buscar. Então, esta é a palavra que o Senhor tem nos dado, que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Eu esses dias abri um canal Miguel Ferreira, que eu estou falando a respeito da graça de Deus e trazendo mais mensagens. Você que pode lá nos ajudar e compartilhar, se inscrever lá no canal, também eu te agradeço, em nome de Jesus, porque ali nós estamos postando a mensagem do verdadeiro Evangelho, a mensagem da graça de Deus. Muito obrigado, que o Espírito Santo fale melhor em cada coração. Amém. Obrigado.